Oi gente, tudo bem? Aqui é o Ismael e hoje nós vamos ter mais uma aula do nosso SAB, o Seminário de Apologética Básica. E hoje nós vamos falar sobre o argumento cosmológico, que explora a causa do universo. Será que o universo sempre existiu ou será que o universo tem uma causa? Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Mas antes de iniciar a aula, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações para não perder as próximas aulas. A gente está tendo uma sequência de aula muito boa sobre apologética, sobre ciência, sobre argumentos, sobre filosofia, e eu espero que vocês estejam curtindo. E também de enviar esse vídeo para amigos, para familiares, para irmãos, para colegas da faculdade ou do trabalho, que vocês acham que pode contribuir e que pode edificar e gerar um debate bem legal. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula sobre o argumento cosmológico. Então, gente, o que a gente vai ver hoje? Vamos começar introduzindo o argumento, o que é o argumento cosmológico, falar um pouco do contexto histórico pelo qual ele surgiu, porque o argumento não surgiu do nada nada vem, ele surgiu a partir de um contexto histórico, né? A gente vai defender a primeira premissa, tentar defender a primeira premissa, fazer uma defesa da segunda premissa e depois a conclusão. Lembrando que se as duas premissas forem verdadeiras, logo a conclusão que se chegue a partir delas também é verdadeira. Então agora vamos iniciar nossa introdução. Para começar, vamos pensar um pouco acerca de alguns questionamentos. O universo começou a existir? Diferentes visões de mundo vão ter diferentes respostas a partir disso. Um ateu materialista, por exemplo, ele vai dizer que o universo sempre existiu, que o universo não teve uma origem, que o universo é algo eterno, é algo imutável, por assim dizer. Já o cristão vai falar que o universo começou a existir porque houve um criador. Deus criou o universo, Deus é a causa do universo. Se o universo começou a existir, qual é a causa dele? Então, diferentes visões de mundo, ao longo da história, foram produzindo respostas diferentes para essa pergunta. Também é importante a gente entender alguns termos. O que é cosmologia? É o ramo da ciência que busca entender a origem, a estrutura e a evolução do universo. Basicamente, como que o universo que a gente tem de hoje surgiu? Como que surgiu essa realidade? Qual que é a origem disso? Isso é cosmologia. Busca construir pensamento a partir disso. E como eu falei antes, diferentes visões de mundo, diferentes pensadores, diferentes filosofias, digamos assim, e povos construíram ideias diferentes sobre a cosmologia. Os gregos apontavam para um universo infinito no tempo passado, ou seja, um universo que não teve origem, ele é algo infinito, ele é algo eterno, ele é algo que sempre existiu. Já os judeus, e o cristianismo concorda com isso, assumem um universo que teve origem, que foi criado por Deus. Se a gente voltar no tempo passado, digamos assim, fazer uma regressão, nós vamos chegar no ponto zero, no ponto onde o universo começou a existir. E Kant, um filósofo muito importante para o iluminismo, né, ele apontou essa discussão como inconclusiva, além de mostrar que a razão é insuficiente. Ou seja, para o Kant, aquilo que a racionalidade humana não conseguia compreender, não era possível a gente chegar a conclusões. E como para ele a gente não podia entrar em contato direto com a origem do universo, então não fazia sentido a gente debater isso. Essa é a ideia do Kant, basicamente. Um livro muito importante, ele retoma essas discussões acerca da origem do universo e é apresentado o argumento de Kalam, incluindo a refutação para muitas das objeções sobre esse argumento. Esse argumento de Kalam é muito importante porque surgiu a partir de um filósofo muçulmano que questionava as visões muçulmanas acerca da cosmologia, acerca da origem do mundo. E por isso ele formulou um argumento cosmológico muito forte hoje. O William Lane Craig, um apologeta também muito famoso, ele pegou esse argumento do Kalam e apresentou para o público com uma forma renovada, de uma forma um pouco mais profunda, um pouco mais coerente, digamos assim, debatendo, conversando com outras visões do mundo atuais, visões ateístas, visões materialistas. O argumento cosmológico, como a gente vai estudar aqui hoje, é a partir do que o Craig apresenta, tendo como base o argumento cosmológico de Kalam. Existem outras formulações, existem outras construções desse argumento, mas hoje a gente vai falar a partir da visão do Craig,
que pegou do argumento cosmológico de Kalam. E o que é Kalam? Kalam é uma palavra árabe que fala da teologia medieval árabe. E quem começou isso foi Al-Ghazali, um filósofo muçulmano do século XII, que ele questionava a filosofia muçulmana porque eles admitiam um universo eterno. E para ele não fazia sentido o universo ser algo eterno. Por quê? Ele defendeu no livro A Incoerência dos Filósofos que a ideia do universo sem começo é um absurdo. Para ele não faria sentido. É um absurdo relacionado à realidade. Não faz sentido, na realidade, a existência do universo infinito. Um universo que não tem começo. E basicamente essa é a ideia que a gente vai explorar um pouco hoje. E quais são as premissas do argumento? Como o Craig apresenta. A primeira premissa é tudo que começa a existir tem uma causa. Isso é importante. Tudo que começa, tudo que passa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Logo, o universo tem uma causa. Mas será que realmente tudo que começou a existir tem uma causa? Será que o universo realmente começou a existir? Se nós conseguirmos defender essas duas premissas, então a gente chega na conclusão do argumento. Então, como eu falei antes, esse argumento é válido se as duas premissas forem verdadeiras. Logo, a conclusão vai se dar como verdadeira, logicamente. Resta saber se as duas premissas são mais provavelmente verdadeiras. Caso forem, o argumento é sólido. Então, a partir de agora, a gente vai fazer uma defesa da primeira premissa. Mostrar como ela é mais provável de ser real do que ser falsa. Lembrando que a primeira premissa é tudo que começou a existir tem uma causa. E a gente vai tentar defender ela a partir de algumas vias aqui. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que algo não pode vir do nada. As coisas não podem surgir simplesmente do nada, do vazio. Pensar que algo pode vir do nada é semelhante a acreditar em mágica. E até mesmo num show de mágica, o coelho sai da cartola. Ou seja, ele saiu de algum lugar. Ele teve uma causa, uma origem, por assim dizer. Ninguém racional acharia razoável pensar nisso. E mais, alguém precisaria demonstrar que isso acontece. Porque não faz sentido acreditar que algo veio do nada. Se a pessoa pensa nisso, ela tem que mostrar que isso acontece. Porque a gente não vê na realidade isso acontecendo. As coisas surgem a partir de alguma causa. Outra questão importante da gente pensar é sobre a palavra vácuo, que muitas vezes é usada na ciência, né? E quando é passado, às vezes, para o público mais leigo, até mesmo para a gente, que está estudando sobre isso, né? Que está na faculdade, ou às vezes não tem um acesso muito grande à ciência, a gente acaba confundindo um pouco o que significa a palavra vácuo, né? Algumas vezes a palavra vácuo é usada da maneira errada, pois enquanto que no âmbito comum significa nada, no âmbito científico representa um estado onde há, então, ou seja, há coisas, ao efeito das leis da natureza, bem como energia. Não é a ausência absoluta de tudo, há energia, há relações, há leis da natureza. E quando cientistas falam que algo veio do nada, é muito desonesto para o público leigo, porque para algo surgir precisa de energia, precisa de causa. Então, quando falo do vácuo, não é a ausência de coisas, é sim um estado onde há energia e a troca de energia, e também há efeitos das leis da natureza. Alguns cientistas, como Lawrence Krauss, dizem que existem vários tipos de nada, que 70% do universo é nada. Não há nada lá fora, mas tem energia. Só que nesse caso o nada é na verdade um vácuo quântico ou um campo quântico. Se tem energia, digamos assim, tem algo. Então a palavra nada, a palavra vácuo, às vezes é mal compreendida. Não é um estado de ausência absoluta de qualquer tipo de existência. Mas há energia e há leis da natureza ali. A segunda via que a gente pode achar para defender a primeira premissa é a ideia de que se algo pode vir do nada, então se torna impossível explicar por que qualquer coisa não vir do nada. Se o universo pode vir do nada, por que uma bicicleta não pode vir do nada? Por que uma flor não pode surgir do nada? Por que uma garrafa? Por que uma pessoa? Por que um livro, um computador, o celular que eu estou gravando aqui, a luz que está me iluminando? Por que essas coisas não podem surgir do nada? Sendo que o universo, segundo a visão materialista, a visão dos ateus, veio do nada.
como o Craig fala, é uma visão discriminatória do universo. Porque as coisas em si da realidade não vêm do nada, mas o universo viria. Por quê? Se esse for o caso, essas coisas podem vir do nada, por que não vemos isso acontecendo cotidianamente? Por que o universo viria do nada e as outras coisas não? Outro questionamento que a gente pode pensar é possível alguém questionar: se tudo tem uma causa, então qual é a causa de Deus? Só que a premissa, ela não diz exatamente algo desse tipo. Isso só mostra que o sujeito não entendeu a premissa. Tudo que começa a existir tem uma causa. Deus não seria algo que começou a existir, seria algo que sempre existiu. Portanto, ele seria algo eterno. É evidente que algo eterno não possui uma causa. O terceiro ponto que a gente pode usar para defender a primeira premissa é a ideia de que simplesmente a experiência comum e as evidências científicas conformam essa premissa, que tudo que existe por uma causa. Aqui é um exemplo de raciocínio indutivo, no qual se analisa uma propriedade de um item e se infere essa propriedade em itens do mesmo tipo. Isso é muito usado na ciência, né? Percebe um fenômeno e depois induz esse fenômeno a outros fenômenos parecidos, né? Pode ser que haja uma objeção que alguns céticos podem fazer. Alguns céticos sugerem que essa terceira razão é uma falácia da decomposição, que diz que por cada parte possuir uma propriedade, o todo também teria que possuir essa propriedade. Por exemplo, se cada parte do elefante é leve, logo o elefante também seria leve. Mas essa questão que tudo que existe passou a existir é um pouco diferente, porque ela é como se fosse uma lei, algo que está por trás dos fatos, algo que gera todos os outros fenômenos. O motivo dessa terceira razão ser verdadeira não é por composição, o fato de que todas as coisas do universo têm uma causa, mas sim por evidências científicas e experiência comum. O fato que, concretamente, a gente não consegue enxergar nada que tenha surgido do nada. Tudo existe por alguma causa. Do nada, nada vem. Tendo em vista isso, a gente pode passar agora para a defesa da segunda premissa, que é o universo passou a existir. Será que, de fato, o universo passou a existir mesmo? Então, gente, espero que esteja me acompanhando, esteja gostando da nossa aula aqui, da nossa conversa. E agora a gente vai tentar defender a segunda premissa do argumento, que é a ideia de que o universo começou a existir. Lembrando, a primeira premissa: tudo que começou a existir tem uma causa. Beleza, a gente já viu ela. Agora a gente vai ver a segunda premissa, que diz que o universo começou a existir. A gente pode defender ela a partir de vias filosóficas e também a partir de vias científicas. É o que a gente vai tentar mostrar aqui para vocês agora. Bom, uma defesa filosófica do argumento está muito relacionada com a filosofia do Al-Ghazali, que é um muçulmano que a gente falou no começo da aula, que começou a produzir esse argumento de Kalam que o Craig usa atualmente. Se o universo não começou a existir, ou seja, é eterno, então existe um número infinito de dias anteriores a hoje. Vamos supor que a gente consiga voltar no tempo. Se o universo não começou a existir, ele é eterno, a gente não ia chegar a um ponto zero. A gente ia ficar voltando eternamente no tempo. Só que é impossível haver um número infinito de dias passados. Logo, o universo começou a existir. Uma coisa que é importante a gente pensar é sobre a ideia de infinitos. Às vezes na matemática são usadas operações com conjuntos infinitos, só que eles são infinitos potenciais, não infinitos reais. Ou seja, eles são um conceito abstrato que é usado na matemática para produzir equações e funciona a partir de certos axiomas, certas leis, só que eles não se encontram na realidade. Eles não se encontram concretamente. Na realidade, não existe um conjunto infinito de coisas. Então, é um conceito abstrato que é usado para produzir alguns conhecimentos matemáticos. Infinitos potenciais, ou seja, esse infinito abstrato, são limites teóricos, enquanto infinitos reais não existem. No cálculo, se trabalha com infinitos potenciais, por exemplo. O Al-Ghazali, o argumento que ele produz, pode ser colocado como: um número infinito de coisas não pode existir realmente. O número infinito de dias passados é uma coisa, ou seja, são eventos. Logo, o número infinito de dias não pode existir realmente.
E uma questão que é interessante aqui é que se Deus é infinito, ele também não existe na realidade. Só que dizer que Deus é infinito não é uma quantidade, não é uma quantidade infinita de Deus, mas sim é um atributo dele. A infinitude de Deus não é quantitativa, como o conjunto de números, mas tem um sentido qualitativo, é uma qualidade de Deus. Deus ser infinito é como um guarda-chuva, que contém todos os atributos em sua forma superlativa. Deus é infinito porque ele é totalmente bondoso, ele é onipotente, ele é onisciente. Então quando a gente fala que Deus é infinito, a gente não está falando em questão de quantidade, mas em questão de qualidade de Deus. Se infinitos reais existissem, se existissem coisas infinitas na realidade, a gente teria alguns problemas, algumas coisas difíceis de explicar. Isso geraria absurdos concretos, absurdos reais. E um matemático muito importante, muito interessante, ele fez uma brincadeirinha para a gente tentar entender isso. Ele fez uma analogia sobre o que é chamado de Hotel de Hilbert, que tenta questionar essa questão dos infinitos reais e mostra como seria algo totalmente absurdo de existir. Criaria paradoxos na realidade. Vamos imaginar que tem um hotel com lugares finitos, todos ocupados. Um novo hóspede aparece e pergunta se tem lugar. O dono diz que todos os lugares estão ocupados, então ele não pode ficar ali. É o que a gente vê na realidade. Se existir um hotel com um número finito de quartos, se chegar um novo hóspede e todos os quartos estiverem ocupados, ele não vai poder ficar ali, porque não tem lugar para ele. Tranquilo. Mas vamos imaginar que existisse um hotel com quantidade infinita de quartos. O que isso causaria na realidade? Suponha haver um hotel com lugares infinitos e todos estão ocupados. Todos os quartos desse hotel infinito estão ocupados. Um novo hóspede aparece e pergunta se tem lugar. O dono diz que ele pode entrar. O dono pede que o hóspede do quarto 1 vá para o quarto 2, o do 2 vá para o quarto 3 e sucessivamente. Assim, todos eles têm lugar e o quarto disponível fica para o novo hóspede. Agora, se nesse hotel surgissem infinitos novos hóspedes e o dono pedisse que todos os infinitos hóspedes que já estão fossem para os quartos pares, ele teria lugar agora para receber infinitos hóspedes nos quartos ímpares. Ou seja, se um hotel que tem infinitos quartos recebesse infinitas pessoas, ele estaria ocupado. Só que como ele poderia estar totalmente ocupado se ele é infinito? Então causaria esse paradoxo, causaria essa situação que não está condizente com a realidade, é impossível disso acontecer. Nesse hotel não há vagas disponíveis, mas novos hóspedes são bem-vindos. Então causa essa coisa que não funciona na realidade. É impossível isso acontecer concretamente. Notem, uma coisa que é importante, pode acontecer no discurso. No mundo do discurso, isso é possível. É possível, não é uma contradição lógica discursivamente. Porém, na realidade, não daria certo. A gente não vê isso acontecendo, não vê conjunto infinito de coisas, então infinitos reais não existem de fato, concretamente. Há um segundo argumento filosófico para o universo começar a existir, que está muito relacionado com esse primeiro, lida com a ideia de infinito, de regressão infinita, né? Al-Ghazali defende que uma série de eventos passados é formada pela adição de um evento após o outro. Por exemplo, uma série de dominós. Uma coisa vai causando a outra e um evento causa outro que vai gerando assim o que a gente entende por tempo, né? Por passado, por história. Nenhuma série de eventos passados pode ser infinita, pois não podemos passar por um evento após o outro, um de cada vez. A gente não conseguiria chegar nesse infinito. Alguns podem argumentar que é possível contar de qualquer número até o zero, pois existe uma distância finita entre este número e o zero. Então, do infinito também é possível contar até o zero. Vamos supor que alguém decida contar a partir dos números negativos até o zero. Ele começa a contar a partir do infinito, já começa o absurdo. Como ele começaria a contar algo a partir do infinito? Até chegar no menos 3, menos 2, menos 1, 0. A questão é que para chegar nessa contagem, invariavelmente, inevitavelmente, ele vai ter que chegar de algum ponto. Ele vai ter que começar de algum ponto. Vai ter que começar, por exemplo, do menos 100, menos 99, menos 98, até chegar no zero. E, de fato, há uma distância finita
entre um número, qualquer número, e o zero, a uma distância específica. Nesse caso, temos uma falácia por composição, defender que a situação que é possível contar de qualquer número até o zero, pois existe uma distância finita entre o número e o zero, então do infinito também é possível contar até o zero. Se a gente defender isso, a gente vai acabar entrando numa falácia por composição, que é aquilo que eu falei antes, em relação ao elefante. Não é porque uma parte do elefante é leve que todo elefante é leve. Da mesma forma, não é porque uma parte de um conjunto numérico tem uma distância finita até o zero que a gente consiga fazer essa contagem a partir do infinito, porque não valeria para o resto do sistema, né? Ao dizer que se os termos de um conjunto possuem um atributo, então o conjunto possui esse atributo, que não é real como a gente fala com números, né? Alguns filósofos sugerem que supertarefas incluem a contagem de coisas infinitas. Por exemplo, uma máquina que pega uma bola de gude e leva de um ponto até o outro em 1 minuto, depois em 30 segundos, depois em 15 segundos, reduzindo sempre o tempo pela metade. Nesse caso, teremos uma quantidade infinita de tarefas em 2 minutos de trabalho. Se alguém estivesse contando o tempo até hoje e disse -3, -2, -1, 0. Feito, a pergunta é, se ele contou um tempo infinito e possuía um tempo infinito para contar, por que terminou só agora? Por que não antes? Por que não depois? E pior de tudo, quando ele começou a contar? Isso mostra que é impossível a gente fazer uma regressão infinita, porque não vai ter fim. É um absurdo, na realidade, isso acontecer. E se existir infinitos, isso geraria muitos absurdos na realidade, como a gente pode ver com essa questão da contagem dos números, né? E até para entender melhor isso, como que esse infinito, a existência desses infinitos reais causariam absurdos na realidade, a gente pode pensar também um pouco sobre os argumentos científicos para defender que o universo começou a existir. Albert Einstein, em 1910, ao começar a teoria da relatividade geral, acreditava num passado infinito. Ele achava que havia um tempo passado infinito, que não tem fim. E isso seria uma implicação do fato do universo ser eterno, né? No caso, a relatividade geral é uma teoria sobre a gravidade. Ao aplicar sobre o universo, ele percebeu que o universo ou colapsava entre si ou inflava como um balão. Ou seja, o universo como a gente entende hoje não poderia existir se houvesse infinitos tempos passados. Isso causaria problemas na realidade. Durante a década de 20, esses cientistas, o Friedman, o Lemaitre, eles descobriram modelos para um universo em expansão. E isso depois originou o que a gente chama de Big Bang. Em 1929, o Edwin Hubble, ao observar a galáxia, o universo, ele percebeu que havia uma mudança na tonalidade de cores vermelhas vindo do espaço. E como que ele explicou isso? Ele explicou a partir de uma expansão do universo. Pelo universo estar no estado de expansão, a gente perceberia essa mudança nesse feixe vermelho que ele usou para fazer o experimento dele, né? Essa teoria da expansão do universo, mais tarde, ganhou o nome de Big Bang. A questão é que se as galáxias estão se expandindo, então no passado elas estavam mais próximas, eventualmente fazendo com que a distância entre dois pontos qualquer sejam zero, estejam unidas. E na teoria do Big Bang isso é chamado de ponto de singularidade. Houve um período em que o universo estava contido ali nesse ponto de singularidade. E a partir disso houve uma expansão do universo para chegar no que a gente conhece hoje como universo, né? Ali tem um exemplo disso. Prestem atenção nessa figura ali. Onde está escrito ali Big Bang, seria esse ponto de origem. E a partir disso, todo o universo foi se expandindo. E por isso explicaria essa distorção na tonalidade da cor vermelha que o Hubble viu a partir dos experimentos dele. Só o que se temos é um ponto infinitesimal, com tamanho zero, onde o tempo e o espaço se relacionam com a massa e energia. Teremos um estado onde não há massa, nem energia, nem tempo, nem espaço.
Isso seria o ponto de singularidade. O ponto infinitesimal obriga um tempo inicial, ou seja, uma origem, uma causa, de modo a não existir nada antes do ponto infinitesimal. Isto é, não existe um estado chamado de nada, não existe um estado anterior a isso. Portanto, teve uma causa. Portanto, há uma causa inicial. O universo passou a existir. Se ele passou a existir a partir desse ponto de singularidade, ele, digamos assim, não existia antes. Ele não é eterno. Ele passou a existir a partir desse ponto. Lembrando que a premissa que a gente está definindo aqui é que o universo passou a existir. As ideias da teoria do Big Bang, essa ideia da expansão do universo, forma que ele diz que ele começa a se formar e ele surge a partir desse ponto de singularidade. Ou seja, tem uma origem. Antes desse ponto de singularidade, não haveria universo. Não haveria a realidade. Não houve um tempo que houvesse o nada. Esse ponto limite, segundo muitos cosmólogos, é um limite teórico, uma idealização. Uma vez que o universo tem um começo, a explicação para esse começo é metafísica. O universo começar é uma análise científica, isso é teologicamente neutra. A gente pode a partir da ciência, começar a perceber e ver que o universo teve uma causa, teve uma origem, ele começou a existir. Mas a explicação para essa causa a gente não consegue aprender pela ciência, e sim precisaria da metafísica, que é uma área da filosofia. Se essa afirmação tem implicações teológicas, se essa afirmação que o universo teve uma origem implicar na nossa visão sobre Deus, sobre a religião, isso não tem a ver com a ciência, mas tem a ver com a teologia. Ou seja, não é uma questão do Deus de lacunas, é só uma implicação que essa visão que a ciência traria para a teologia, traria para a nossa visão do mundo. Se eu assumir uma postura naturalista e procurar apenas uma resposta científica, os céticos podem sugerir que só precisamos encontrar leis naturais não conhecidas para explicar o universo. São os argumentos filosóficos que excluiriam essas ideias metafísicas absurdas. Então, para conseguir dizer que essa causa tem a ver com Deus, a gente precisaria de uma ideia metafísica, a gente precisaria de uma filosofia, a gente precisaria de argumentos filosóficos, que é o que a gente trouxe aqui anteriormente. Bom, ainda para defender essa segunda premissa, 3 cosmólogos, o Harvey Bard, o Alan Guth e o Alexander Vilenkin, não sei pronunciar o nome deles, me perdoem, provaram um teorema que mostra que qualquer universo que esteja numa expansão não pode ter um passado infinito. Ele precisa de uma origem. E Vilenkin, no aniversário de 70 anos de Hawkins, em 2012, ele diz que nenhum modelo que não satisfaça esse teorema pode se sustentar e ser infinito no passado. O Vilenkin afirma que a ciência inevitavelmente tem que lidar com a questão da origem, da causa do universo. Porque, evidentemente, a partir da teoria científica, a gente vê que o universo tem uma causa. E a ciência, inevitavelmente, tem que lidar com essa causa. Ele faz essa afirmação que é bem forte, né? Não é nenhuma questão de ter mais evidências para o universo finito do que o universo infinito no passado, mas sim que não há evidências para o universo infinito. Cientificamente, a gente não tem essas evidências. Esse estado inicial é um meta-estado, isso é, um estado que não é estável. Sendo estável, não daria para ser infinito no passado. E de repente, há 13,8 bilhões de anos, ele começa a expandir. Então, basicamente, a gente viu a ideia científica para defender que o universo teve uma causa a partir dessa ideia da expansão do universo. É evidente, a partir da ciência, que o universo está expandindo. Se ele está expandindo, ele deve ter um ponto de origem, que é o que a gente chama de ponto de singularidade no Big Bang, e que a partir disso ele começou a se expandir e começou a surgir como a gente entende hoje. Portanto, ele começou a existir. Ele não é algo eterno, ele teve um ponto de origem. Mas também há um segundo argumento científico para defender o universo finito, o universo que teve origem. A segunda lei da termodinâmica fala o seguinte: num sistema fechado, a entropia, ou seja, a desordem, tende a crescer. A menos que energia seja injetada no sistema, a desordem irá aumentar.
O estado de equilíbrio termodinâmico é chamado de morte térmica do universo, o qual é irreversível. A gente pensa que esse estado de equilíbrio termodinâmico é algo bom, é, digamos, algo harmonioso. Mas seria um estado de morte do universo, porque não teria mais troca de energia, teria um equilíbrio termodinâmico, e isso acabaria desestruturando o universo, ele entraria no estado de morte térmica, né, que é o que diz ali. Se dado um tempo suficiente para um sistema como o universo ficará sem energia disponível e estará na condição de morte térmica. Ou seja, se tiver tempo suficiente, se o universo for um sistema fechado e for infinito, ele vai chegar na morte térmica inevitavelmente. Mas a questão é que se o universo infinito no passado, a questão é que sendo o universo infinito no passado, esta condição de morte térmica já teria acontecido. Se o universo for infinito no passado, se é um período de tempo infinito, se é passados infinitos, digamos assim, esse estado de morte térmica já teria acontecido. Não aconteceu ainda. O universo ainda existe. Por que o universo ainda existe? Sendo que ele teria, a partir de uma visão materialista, um tempo infinito. A gente já estaria no estado de morte térmica, né? Uma solução para esse problema foi proposta por Ludwig Boltzmann. Esse é um cientista muito importante, que defende que o universo já está nesse equilíbrio térmico. Mas existem algumas pequenas flutuações de desequilíbrio, que ele chama de mundos ou universo. Flutuações pequenas, mínimas, que eventualmente entraram no estado de equilíbrio. Mas agora tem um ponto muito interessante aqui. Físicos atuais rejeitam a hipótese dos muitos mundos, pois deveríamos enxergar um desequilíbrio muito menor. Além disso, uma flutuação pequena é muito mais provável do que uma flutuação maior. Por exemplo, uma flutuação do tamanho do sistema solar é muito mais provável que uma flutuação do tamanho do universo. E nessa ideia do Boltzmann seriam flutuações de universos. Esses universos estariam tendo flutuações térmicas que gerariam, digamos assim, o equilíbrio na realidade. Só que é muito improvável disso acontecer. Alguns teóricos chamam de invasão no cérebro de Boltzmann o fato de que o universo mais provável é um que tenha um desequilíbrio do tamanho do cérebro. A questão é que é tão improvável existir qualquer outra coisa que seria mais lógico acreditar que todo o mundo exterior é uma ilusão. Então, questão de probabilísticas, essa teoria do Boltzmann é muito improvável de acontecer. A chance de ser algo irreal é muito grande. É muito difícil acreditar nessa teoria. A escatologia física, que é um termo bem interessante, é um campo da cosmologia que explora o fim do universo e assume a segunda lei como válida para o próprio universo, sendo este um sistema fechado. Nesse caso, a proposta mais aceita é que o universo vai expandir rápido e tudo ficará frio, havendo assim uma morte térmica e necessariamente um equilíbrio térmico. Mas como a gente falou antes, se o universo existe infinitamente no passado, então isso já teria acontecido. Não aconteceu ainda. Por quê? Porque provavelmente o universo teve uma origem. Ele não tem um tempo infinito no passado. Então, gente, a gente defendeu filosoficamente e a partir da ciência essa ideia do universo ter começado a existir. A gente viu que não é possível fazer regressões infinitas no tempo passado. Isso causaria incongruências e incoerências na realidade. E a gente viu que a própria ciência defende que o universo teve uma origem, que é a ideia mais aceita para o universo existir, é porque ele teve uma causa. Agora a gente vai pensar um pouco sobre a conclusão desse argumento. Fique aqui com a gente para que a gente possa aprender um pouco mais sobre esse argumento. Quais são as propriedades que essa causa do universo deve ter, visto que é evidente que é necessário que haja uma causa para o universo? Primeiro, ela deve ser não causada, pois geraria um problema da regressão infinita, que a gente viu que não é possível acontecer isso na realidade. A ideia aqui é basicamente que a causa do universo deveria ser um motor imóvel. Motor por quê? Porque ele move todas as coisas. Ele dá origem para todas as coisas. Só que ele é imóvel porque nada causaria ele. Ele seria a causa de todas as coisas, mas nada causaria ele. Porque se tivesse infinitos motores, digamos assim, a gente chegaria no problema da regressão infinita. O que seria um problema que a gente já viu que é incongruente com a própria realidade. Além disso, essa causa deve transcender, ou seja, está além.
do tempo e do espaço, além de imaterial e imutável. Ainda precisa ser poderosa o suficiente para criar o tempo, o espaço, a matéria e a energia, ou seja, dar origem a toda a realidade. Isso precisa de muito poder e de muita energia para que isso ocorra. Essa causa precisa ser pessoal, ou seja, ter volição e ter vontade. Se a causa for impessoal, então o efeito ocorrerá necessariamente. Exemplo, a água vira gelo a uma temperatura de 0 graus. Isto é, a causa da água virar gelo é a temperatura de 0 graus. Se a temperatura sempre foi 0 graus, então a água sempre foi gelo e a água não poderia ter começado a congelar no passado finito, dado que a causa é impessoal, causando de novo o problema de regressão infinita. Se o universo começou a existir, então a causa não pode ser impessoal. Pois se a causa impessoal sempre existiu, então todo o universo deve ter sempre existido. E se o universo sempre existiu, há de novo o problema de regressão infinita, que a gente não consegue dar conta, que a gente vê que não faz sentido um universo infinito. Sendo a causa pessoal, essa decidiu que o universo começaria sendo um ato livre e independente de outra causa. Sendo assim, fica claro que temos um criador pessoal do universo, imutável, que é poderoso, que transcende o tempo, o espaço, a matéria e a energia. Essa entidade é o que chamam de Deus. E basicamente, de forma resumida, de forma não exaustiva, deixando claro, de forma não total, a gente explicou o que seria esse argumento. Vocês gostaram da aula? Ficaram com dúvidas? Entenderam bem? Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam e eu espero vocês para a semana que vem a gente conversar mais sobre os argumentos da apologética. E não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com amigos e que a gente possa realmente produzir uma discussão e um debate saudável. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima!